tumor cerebral primário, a gente tem que pensar em duas coisas, em glioma e em meningioma, tá bom? Glioma e meningioma. Glioma é o tumor que se origina da glia e o meningioma é o tumor que se origina das meninges, tá bom? Partindo desse princípio, como a gente sabe que o tumor é uma massa dentro daquela caixa hermeticamente fechada, que comprime e esmaga o cérebro e causa lesão parcial, lesão total e edema em grupos de neurônios, esse paciente vai ter basicamente esses sintomas aqui, pessoal. Dor de cabeça por distensão da dura mater devido a um acréscimo de volume naquela caixa hermeticamente fechada. Essa lesão, esse nódulo, esse caroço vai comprimir um grupo de neurônios. Esses grupos de neurônios vão entrar naquelas descargas elétricas erráticas que vão causar o quê? Crise convulsivas. O nódulo vai causar esmagamento de tecido cerebral, que vai causar o quê? O déficit neurológico. Ele pode alterar a circulação do líquido céfalo-raquidiano, levando à obstrução, acúmulo desse líquido, dilatação das cavidades ventriculares do cérebro, levando à hidrocefalia. Se essa lesão for no lobo frontal, ela vai atuar na personalidade da pessoa. A pessoa pode ficar ansiosa, deprimida, agressiva, abúlica, tacitúrnica, com sintomas de esquizofrenia e por aí vai. A distensão da dura mater vai causar irritabilidade do assoalho do quarto ventrículo, que vai causar náuseas e vômitos. Compressão de estruturas das veias ópticas, alterações visuais e as mais variadas síndromes neurológicas de acordo com a localização. Então, se vocês pararem para pensar, o tumor cerebral ele vai causar basicamente duas alterações. Alterações na função do neurônio, causando epilepsia, e alteração na função do córtex cerebral. E, em última instância, ele vai causar alteração na circulação do líquido céfalo-raquidiano, levando à hidrocefalia. Falando de glioma, gente, o mais comum na faixa etária adulto jovem, que é o que basicamente a gente convive na prática clínica e que provavelmente todo mundo vai ver na sua vida de médico, a gente tem que saber que o tumor mais comum é o mais maligno também, desculpa a redundância, ele se chama glioblastoma multiforme ou astrocitoma maligno, que é o astrocitoma de grau 4. Os gliomas, eles têm várias classificações, grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Mas a gente vai se deter a entender quem é o glioblastoma multiforme. Ele é o mais comum, ele é o famoso, no jargão médico, o famoso câncer cerebral, tá bom? Então, eu vou tecer alguns comentários acerca do que é esse tumor, tá bom? Ele também é conhecido de glioblastoma ou astrocitoma grau 4. E olha que eu falei para vocês, e é o tipo mais comum e mais agressivo dos tumores intracranianos que acometem os seres humanos. Se vocês observarem, ele tem uma sobrevida de 12 a 15 meses e somente de 3 a 5% dos pacientes sobrevivem mais do que 5 anos. E essa doença é sempre fatal. Então, vocês entenderam a magnitude, a complicação que essa doença causa no ser humano, na sua família e no seu hábitat? Basicamente, a gente vai estar estigmatizando a evolução dessa pessoa. Características da ressonância que vocês não podem esquecer. Adulto com sintomas sugestivos de tumor cerebral, com uma lesão de contorno ou bordas irregulares, e essas bordas captam contraste, e essa lesão possui um centro necrótico ou negro na ressonância, até que se prove o contrário, é um glioblastoma multiforme, ou um astrocitoma grau 4, ou um
câncer cerebral. Então, a principal característica que eu quero que vocês aprendam, decorem, destaquem no setup de aprendizado de vocês, é isso daqui, gente. Lesão de bordas irregulares que captam contraste e apresentam um centro necrótico. Eu vou repetir, tá bom? Se eu cobrar na prova, todo mundo vai acertar. Lesões de bordas ou contornos irregulares que captam contraste e apresentam um centro necrótico. Num contexto de sintomas sugestivos de tumor cerebral, até que se prove ao contrário, é um glioblastoma multiforme. O diagnóstico é feito através da ressonância. Alguma dúvida até agora? Posso continuar? Sim. Perfeito. Eu vou mostrar para vocês agora como é que é uma cirurgia de glioblastoma multiforme. Essa daqui eu fiz na época da residência médica. Eu vou narrar os principais tempos para vocês. Isso daqui, basicamente, quem me acompanha na aula prática já viu como é que é a nossa rotina de operar esses tumores, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui com calma. Lesão de bordas irregulares, capta contraste com centro necrótico. A gente verifica que essa lesão está no lóbulo parieto-occipital do lado direito. Faz a confecção do flap músculo cutâneo, expõe o crânio. Realiza a craniotomia, retira o flap ósseo, expõe a dura mater. Abre a dura mater, expõe o tecido encefálico. Localiza a lesão, estimula o córtex cerebral para verificar se a gente está perto de uma área motora ou não, para não causar déficit neurológico do paciente. A gente estimulou, ele não mexeu. Ele não mexendo, então a gente faz o quê? A gente procede com a corticotomia, que é a incisão do córtex cerebral com a retirada do tecido tumoral com uma margem de segurança. A gente utiliza um aspirador de um lado para aspirar o sangue e o aspirador ultrassônico do outro lado para a gente tirar a lesão. Cavidade formada onde tinha tumor, só tem uma cavidade com centro necrótico, a gente põe celulose, que é o surgicel, por isso com esse aspecto enegrecido, fecha a dura mater, põe o flap ósseo novamente e fecha o flap músculo cutâneo e fecha o couro cabeludo. Basicamente, a cirurgia de tumor cerebral é essa, é exérese da lesão completa com margem, se for possível, tá bom? Alguma dúvida em relação a isso? Posso continuar? Gente, questão de prova. Os princípios cirúrgicos básicos de uma exérese de tumor cerebral. A exérese do tumor cerebral é o tratamento próprio da doença. Bom, antes de a gente operar esse paciente, a gente vai ter que verificar o que, gente? O que ele pode causar em termos de complicações enquanto ele aguarda a cirurgia. E é aqui que entra os clínicos, futuros clínicos e colegas de profissão que não serão especialistas na parte neurológica, mas que vão ter que prescrever esses pacientes algum dia na vida. Decorem essa prescrição. Dieta livre ou branda para ele não fazer força para evacuar. Fazendo força para evacuar uma manobra de valsalva, dá picos de elevação de pressão intracraniana. Se ele já está com a pressão intracraniana elevada devido ao tumor, ele pode causar síndrome de herniação uncal. Então, dieta branda, tá bom? Uma hidratação para esse paciente não desidratar, não evoluir com insuficiência renal. Anticonvulsivante, lembra que o tecido cerebral irrita o córtex. Corticoide para diminuir o edema cerebral. E o tratamento adjuvante, que são os bloqueadores hormonais para os tumores de hipófise. Se tem um tumor que produz prolactina, a gente dá um bloqueador, teoricamente esse tumor tende a murchar. Então, importante na prescrição desses pacientes, corticoide, anticonvulsivante. E terapia hormonal quando o tumor
necessitar. Mas, de um modo geral, além do tratamento corriqueiro, cotidiano, que a gente faz para um paciente na enfermaria, com hidratação, com dipirona, plasio, destro, todas essas coisas, anticonvulsivante e corticosteroide para edema cerebral. Bom, como a gente sabe, toda lesão intracraniana leva ao quê? Ao aumento de pressão dentro da caixa hermeticamente fechada. E esse aumento de pressão chama-se de hipertensão intracraniana. Hipertensão intracraniana é uma complicação devastadora de inúmeras lesões neurológicas, de várias causas, tá bom? E ela é caracterizada pelo aumento dentro de um sistema fechado. Esse aumento vai causar o quê? O que ele vai causar? Ele vai causar isso daqui que a gente está vendo nessa fórmula, gente. A pressão de perfusão cerebral é igual à pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Se a pressão intracraniana aumenta, ela vai necessariamente diminuir o range da pressão arterial média. Diminuindo esse range, essa força relativa da pressão arterial média em relação à pressão intracraniana, ela vai causar o quê? Uma diminuição da pressão de perfusão cerebral. Não chegando sangue, não chegando glicose no cérebro, o que vai acontecer num tecido que tem uma taxa de metabolismo elevada? Ele vai morrer. Então, vocês verifiquem que, além do esmagamento mecânico que a hipertensão intracraniana causa no tecido cerebral, ocorre uma lesão isquêmica por alteração da perfusão cerebral. Então, toda vez que vocês estiverem diante de um paciente com esse tipo de doença, vocês têm que pensar nisso. Existe uma lesão mecânica e existe uma lesão isquêmica associada, porque ele vai interferir na pressão de perfusão cerebral. E essa fórmula aqui eu quero que vocês aprendam. Eu quero que vocês aprendam o valor de 70 e o valor de 20, que é a PIC. A PIC não pode passar de 20 e a pressão de perfusão cerebral tem que ser no mínimo de 70. Aqui é a doutrina de Monro-Kelly. O que mais ou menos ela explica? Que dentro de um sistema de equilíbrio dinâmico, um acréscimo de um volume, além do que existe naquele, corrobora com a diminuição de volume relativo de estruturas que anteriormente estavam nesse sistema. Em resumo, se ocorre um crescimento de um tumor cerebral dentro da cavidade craniana, vai diminuir o volume de sangue. Diminuindo o volume de sangue, vai haver compressão de tecido cerebral. E cada vez que aumenta o volume de uma estrutura nova nesse sistema, vamos falar assim, ocorre um sofrimento de uma estrutura previamente existente nesse sistema. E isso daí é o que postula essa doutrina. Um acréscimo de volume onde já existe um volume constante causa a diminuição relativa de volume daquele sistema que previamente estava equilibrado. O aumento de pressão intracraniana leva ao que nós chamamos de tríade de Cushing. Não é incomum a gente encontrar pacientes comatosos com hipertensão, bradicardia e respiração, e vamos dizer assim, respiração arrítmica, tá bom? É aquele paciente brigando no ventilador, bradicárdico e hipertenso. Isso daí é a apresentação clássica da hipertensão intracraniana, que é a tríade de Cushing. Alguma dúvida até agora, gente? É meio chatinho a doutrina de Monro-Kelly, até para eu explicar e para vocês entenderem, deve ser pior ainda. Então, assim, vamos negligenciar isso daí para a prova, eu não vou cobrar de vocês, mas a apresentação clássica da tríade de Cushing e os valores de pressão de perfusão cerebral e pressão intracraniana, eu vou querer que vocês saibam, tá bom? E uma forma de tratamento da hipertensão intracraniana, que é o padrão ouro antes da cirurgia de craniotomia descompressiva, que seria tirar a abóboda craniana para deixar o tecido respirar, é a ventriculostomia, que é a drenagem de líquor dentro do ventrículo por a cateterização
do ventrículo. Curiosidade para vocês, essa daqui é a cirurgia do R1 da residência de neurocirurgia. No final do primeiro ano, se ele não souber fazer isso daqui, ele tem que se aposentar, tá bom? Então vamos ver como é que funciona essa cirurgia. A gente marca um ponto estereotáxico, que é o ponto de coxa, abre a pele no ponto de coxa, faz uma trepanação nesse ponto de coxa e funciona o ventrículo. Funcionando o ventrículo, a gente drena o líquor desse paciente. Depois que a gente drena o líquor desse paciente, a gente conecta nesse paciente um parafuso que se chama parafuso de Richmond. Esse parafuso tem um eletrodo na ponta que vai medir a pressão intracraniana. Então, vocês viram lá que a pressão intracraniana tem que ser menor ou igual a 20? Essa daqui está quanto? Essa daqui está 14. Então, ela está adequada a esse paciente. Apesar de estar comatoso, ele não está sofrendo de hipertensão intracraniana. Se a pressão dele está de 14, ele está com uma pressão arterial média acima de 90, a pressão de perfusão cerebral vai estar acima de 70. Então, eu mesmo sabendo que esse paciente está comatoso, eu estou tranquilo que esse paciente não está tendo lesão isquêmica por falta de sangue e glicose no cérebro. Por quê? Porque eu tenho dado da pressão intracraniana e tenho dado da pressão de perfusão cerebral. Essa daqui é uma cascata de passo a passo tratamento da hipertensão intracraniana, que é desde a cabeceira elevada, com drenagem licórica, até o coma barbitúrico, a hipotermia e a craniotomia descompressiva. Mas o que eu quero que vocês saibam, em termos de hipertensão intracraniana, são os valores de pressão de perfusão cerebral, pressão intracraniana, a técnica da ventriculostomia e a tríade de Cushing. Vocês têm alguma dúvida até agora, gente? Vocês querem recapitular alguma coisa? Quer que eu fale alguma coisa? A técnica da ventriculotomia, eu não tinha dado destaque para isso, mas parece agora um slide importante, já que vai cobrando a prova. Tá, é ventriculostomia de estômago, de cavidade, tá bom? A ventriculostomia, ela é uma técnica que a gente acessa o corno frontal do ventrículo lateral. Então, assim, se aquela caixa hermeticamente fechada está desequilibrado em relação ao volume que está aumentado, uma das formas de a gente abrir a comporta dessa represa que está para explodir é drenando o excesso de líquor. E a gente faz isso como? Drenando o líquor dentro das cavidades ventriculares. Tanto é que muitas vezes o paciente, quando está com hipertensão intracraniana aguda, a gente funciona o ventrículo, tira uns 20 ml, parece que você tira com a mão as complicações e os sintomas desse paciente com hipertensão intracraniana. Tá? O que eu quero que vocês saibam é isso. Se você quiser saber um pouquinho mais, manda uma mensagem para mim, eu passo para ti a técnica cirúrgica da ventriculostomia, que é a cirurgia do R1, tá bom? Alguma outra dúvida, pessoal? Não, tá excelente. Obrigado. Então, se é esse. Tá, alguma outra pergunta sobre tumor cerebral, prescrição, técnica cirúrgica? Tudo certo. Perfeito, gente. Conteúdo da prova, vocês têm que saber o que é o GBM, o que é o glioma, o que é o meningioma, como é que prescreve esse paciente, os princípios de cirurgia. Putz, mais do que isso, não tem como. É só tu colocar no chat GPT, mostrar esse vídeo que ele vai te dar os passos, os princípios cirúrgicos da microcirurgia para tumor cerebral, tá bom? A nossa M2 basicamente vai ser os meus assuntos, tá bom? Então, estudem bastante TCE, TRM e neuro-oncologia, tá certo? Vocês estão gravando a aula? Vocês têm acesso aos slides? Sim, professor, a gente tem. Então tá certo. Estudem por esse material. Se vocês O que está quiserem... faltando, professor Silva, é um livro que o senhor disse que ia mandar na aula passada. Puta, é o Greenberg, né? Tá, eu vou te mandar o link. É o mesmo livro que eu coloquei lá no nosso programa de estudo lá que eu atualizei, tá bom? É o Greenberg. Eu vou mandar para vocês.
Beleza. Tá bom? Vou mandar para ti, João, e tu compartilha